Olá pessoal, sejam bem-vindos à Voz do Especialista da Vanzolini. Eu sou o professor Alberto Ramos, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ex-vice-presidente da Fundação Vanzolini e atual membro do seu conselho. Os relatos e recomendações que eu vou apresentar aqui estão baseados em mais de 35 anos de minha experiência e revelam alguns pontos importantes a serem considerados na qualificação e desenvolvimento do capital humano da empresa. Eu acredito que a primeira pergunta a ser feita é: o que é importante na contratação de um treinamento ou consultoria correto? Renome da instituição, a especialização do seu pessoal, o histórico de sucesso, recomendação? Outro, qual desses é importante para vocês? A primeira coisa a fazer é definir as suas necessidades antes de contratar algum parceiro potencial. O que o solicitante quer? Nem sempre o solicitante é a pessoa que faz o contato com a consultoria. Por quê? Para quê? Para quando? Qual é a urgência? Quais as necessidades? Essas necessidades estão claras? Muitas vezes quem nos contacta é, por exemplo, a área de recursos humanos, mas não é a área de recursos humanos que está solicitando o serviço. É importante envolver o solicitante para que ele também tenha uma impressão sobre o serviço ou a consultoria que está sendo contratada. Outro ponto de destaque é o planejamento. É importante se planejar com antecedência. Como todos sabem, o ditado é que a pressa é inimiga da perfeição. E, em especial, quanto mais especializado for o serviço a ser contratado, provavelmente mais tempo se gastará para encontrar o serviço ideal. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do Dr. Deming. O Dr. Deming era um especialista, um guru da qualidade. E uma das coisas que ele pregava é: cesse a prática de comprar somente com base no preço. Considere também, quando, por exemplo, eu estou contratando serviço, a carga horária. Eu vejo muitas vezes que o pessoal só olha preço e não considera a carga horária. Então, é óbvio que se eu tenho duas empresas disputando o mesmo serviço, uma orçando 80 horas e outra somente 40, eu preciso entender a razão da diferença. Se é um treinamento, procure também entender a didática e materiais que esse pessoal utiliza. É muito fácil hoje em dia se gravar um treinamento, né, e disponibilizá-lo gravado na internet, né? Outros recursos empregados, por exemplo, qual a qualificação do pessoal? Esse pessoal é realmente especialista ou são, como a gente chama muitas vezes, paraquedistas? Um dos aspectos mais citados na prática pelas empresas é a intangibilidade de um serviço. Em outras palavras, enquanto que um bem você pode pegar na mão, olhar, sentir, colocar ele para funcionar, isso não acontece com serviços. Serviços são intangíveis. Agora, existem alternativas para isso. Por exemplo, é possível se pedir referências de outros clientes. Lógico que isso também pode ter um viés, porque quando essas empresas derem referências, elas vão dar dos clientes satisfeitos, não daqueles clientes onde eventualmente tiveram fracassos. Mas é possível, por exemplo, se contactar essas referências. Várias vezes já me pediram referências, eu contacto os clientes explicando que uma outra empresa vai conversar com eles, etc. E o que ocorre é que simplesmente eles não são contactados. Ou seja, é importante colher o máximo de informação possível no mercado, tá? Compare os prós e contras dos candidatos. É importante verificar o que um propõe, o que o outro propõe e ponderar. E, principalmente, aqueles que não forem selecionados, comunique a sua decisão. Muitas vezes a empresa fica ansiosa e esquece de contactar e dizer para aquele futuro
potencial fornecedor que ele não foi selecionado. Isso é importante também para a empresa, né, de projetos ou de treinamento, saber por que o outro foi selecionado. É uma forma de melhorar os seus serviços. Cuidado com os especialistas. Hoje, após a Covid, há uma inundação de pseudo-especialistas no mercado para todo tipo de serviço. Isso é um risco. Isso aumenta a dificuldade da empresa na seleção de quem vai prestar assessoria no projeto ou o treinamento. Então, como é que a gente pode fazer? Eu posso avaliar suas qualificações. Quantos consultores tem? Quantos cursos? Que vivência esses consultores possuem? Cuidado com o vendedor versus consultor. Muitas empresas, principalmente as empresas grandes, têm pessoas voltadas à venda de projetos que são fantásticas. Tem vários argumentos, porém, não são essas pessoas que depois vão estar lá na empresa prestando serviço. Também cuidado em treinamentos com o professor versus o instrutor. O instrutor é alguém que vai, passa slides, terminou, vai embora. Até uns bons anos atrás, isso era possível, mas hoje as empresas não são mais tão ingênuas. Um professor é alguém que conhece o assunto, alguém que tem conhecimento profundo. Também eu diria que vivência é diferente de conhecimento. Eu posso ter conhecimento, um jovem pode ter conhecimento, mas um conhecimento teórico. Vivência é realmente aquela experiência, por exemplo, na implantação de algum tipo de serviço. Muito bem. Nessa altura, a empresa prestadora de serviços já deve ter sido contratada, deve ter sido assinado um contrato ou então dado aceite a uma proposta e a empresa está em ação. O que fazer? Bom, eu recomendaria que é importante pedir informações detalhadas, por exemplo, sobre o programa, sobre a periodicidade de reuniões, para discutir o andamento do trabalho. Também é importante pedir feedback àquelas pessoas da sua empresa que estão tendo contato com a prestadora de serviço, e não somente após o término do contrato. Se isso ocorre, já é tarde demais. Quando o contrato se encerra, não há como corrigir eventuais falhas ou problemas que ocorram. Todo projeto ou treinamento pode precisar de eventuais pequenos ajustes. Esses ajustes são importantes para que o cliente fique contente e os objetivos sejam atingidos. É importante que, antes de tudo, haja participação de ambos os lados. Num treinamento, ao término do treinamento, muitas vezes o pessoal está contente, está motivado, mas é após algum tempo que a gente consegue avaliar o impacto desse treinamento no trabalho do dia a dia de quem participou. Da mesma forma, em um projeto, muitas vezes não é imediatamente após o encerramento que a gente pode fazer uma avaliação. Existe uma coisa chamada curva de aprendizado e normalmente se precisa algum tempo para poder avaliar melhor os resultados. Peça também a esse seu parceiro que prestou o serviço a sua avaliação sobre o trabalho realizado, ou seja, se ele encontrou colaboração das pessoas da empresa, quais as dificuldades que ele sentiu, e mantenha contato. É importante esse contato, principalmente hoje em dia no mundo que evolui tão rápido, para a gente, por exemplo, estar inteirado de novos serviços, novas tendências, enfim, várias coisas que podem ajudar a empresa a amanhã definir e identificar novas necessidades. Eu diria, todos podem errar, mas persistir no erro
é a pior coisa que você pode fazer. Pessoal, em meu nome e da Fundação Vanzolini, eu gostaria de agradecer por vocês estarem nos prestigiando na Voz do Especialista e gostaria de convidá-los para os outros módulos que fazem parte desse programa. Muito obrigado.